Vibe Mundial FM. Mas vamos falar hoje de um tema mudando de direções. Pois é, quantas pessoas hoje não estão se reinventando com tudo o que aconteceu? Afinal de contas, nós estamos passando 1 ano e 3 meses por grandes movimentos energéticos, planetário. Nós estamos passando por uma reinvenção como ser, como profissionais, como vida, como conviver com tudo isso. E muitas pessoas têm me procurado porque estão pretendendo mudar de direções na vida. E eu falo sempre aqui, mudança de carreira, mudança de trabalho, mudança de empresa, mudança de amor, enfim. Mas hoje eu quero falar especificamente para as pessoas que têm a intenção de mudar de residência, de mudar de cidade, de mudar de estado, de mudar de país. Porque eu recebo muita gente, muita, de verdade, semanalmente, com a intenção de morar fora daqui, fora do seu habitat, do seu local de nascimento, do seu local habitual. E isso a gente consegue identificar num mapa numerológico, sim. Quando nós estudamos um nome, uma data de nascimento, a gente consegue identificar se vai ser um bom negócio essa mudança ou não. Porque tem muitas pessoas que vão, percebem que não era tudo aquilo que eles queriam e voltam. E a decepção é maior. Então, quando a gente faz um estudo numerológico, eu consigo identificar se é o momento correto dessa mudança, se de repente é um movimento solitário daquela pessoa. Quantas pessoas nos anos 2000, nos anos 90, eu fiz o mapa que era aquele boom, né, de ir para o Japão trabalhar. Aí a pessoa passava 10 anos trabalhando no Japão. Exemplo, um pai de família deixava a esposa e os filhos, ia para o Japão, trabalhava, levantava um dinheirinho e voltava. Ou filhos, quantos filhos, 2, 3 filhos iam para o Japão, trabalhavam, tinha até agências que você já saía daqui do Brasil agenciado para o trabalho, já contratado. E quantos estudos eu não fiz mostrando que era ou não era positivo, não é? E agora, mais do que nunca, muita gente saindo dos centros, das capitais, indo para o interior, o pessoal se desfazendo dos imóveis das capitais e indo para os seus sítios, morar nas suas chácaras, no interior, né, de cada estado, enfim. Pessoas que estão mudando literalmente de país, pessoas que estão indo embora para a Austrália, para o Canadá, para países, né, que estão abertos para receber essa nova mão de obra, essa nova oportunidade. E eu quero dizer que nós conseguimos ver dentro do estudo numerológico, sim. Está propício? Essa é a melhor data? Vai ser bom para minha família? Vai ser bom só para mim? Isso tudo a gente consegue identificar. E é tão interessante, porque eu tenho agora pessoas no mundo todo, né? A gente até brinca que a gente tem que coordenar os fusos, porque, por exemplo, o pessoal da Austrália, eu tenho que atender 8 da manhã aqui, porque é 9 da noite lá. Ou eu tenho que atender às 8 da noite para mim, porque lá é 9 da noite. Então, desculpe, 9 da manhã. Então, são 13 horas a mais. O pessoal da Europa, Suíça, normalmente é de 4 a 5 horas de fuso para frente também. O pessoal de outros lugares, o Canadá, lugares dos Estados Unidos, é 1, 2, 3 horas antes de nós. Então, tudo isso nós vamos identificando pelo fuso, para que eu consiga atender online as pessoas que já estão fora. E olha, através do seu estudo, a gente consegue identificar, sim, se você tem esse traço no mapa. Às vezes eu tenho que dizer que não, que é uma vontade esta mudança, mas que não será satisfatório, né? E se é necessário a data, o mês, tudo isso a gente vai identificando. E sempre, sempre que eu falo
e converso com a pessoa sobre essa mudança, eu também oriento que a pessoa honre a pátria que ela nasceu. Então, eu quero falar com você, você que está desiludido do país, você que está desiludido da tua cidade, você que quer mudanças e ficar falando mal do Brasil, mal de São Paulo, mal da sua cidade, para com isso, tá? Porque quando você fala mal da terra, da pátria que você nasceu, você está negando o seu maior ancestral. É como se você estivesse negando o seu pai e sua mãe, os seus avós e os seus tataravós. Porque, de alguma forma, é muito importante o local que nós nascemos. A Terra, né? O planeta Terra é o nosso primeiro ancestral. Só para vocês terem uma ideia. Por isso que tem toda uma simbologia numerológica. A gente faz muitos estudos em relação a isso. Depois, o nosso ancestral mais próximo é o país que nós nascemos. No meu caso, eu nasci no Brasil. Depois, São Paulo, que é a cidade, São Paulo capital, que eu nasci. Agora, se você nasceu, de repente, num outro estado, seria muito importante você ser grato, né? Tanto pela Terra, que é esse planeta que nós estamos tendo a oportunidade de evoluir, o nosso país, com todos os erros e acertos, é um país abençoado, é a pátria do Evangelho, é a pátria do futuro. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo. Eu tive essa oportunidade, eu conheço muitos lugares. E eu posso dizer com tudo que eu conheci. Primeiro mundo, América, Europa, Ásia, América do Sul. Nosso país é abençoado. É uma terra que dá de tudo. É uma terra onde, apesar de tudo, as pessoas ainda com as suas religiões se respeitam, né? A gente encontra na mesma rua uma igreja católica, uma sinagoga, um templo, uma casa de umbanda e todo mundo vive bem. Ninguém precisa estourar bomba na cabeça de ninguém, não é? Todo mundo convive em perfeita ordem. Então, isso é muito importante. Por isso, a necessidade de a gente fazer um estudo numerológico para entender esses processos de mudança. Mudança de direção, porque não é fácil. Ou vocês pensam, vocês, né, que estão me ouvindo agora, você, que foi fácil para os nossos ancestrais saírem dos países que nasceram, deixaram muitas vezes famílias, amigos, sonhos, não é? Para trás. Chegaram numa terra completamente diferente, onde o idioma era outro, o clima, a alimentação, a cultura. Enfim, olha quantas superações. Então, por mais que a gente queira mudar de direção para o melhor, existe toda uma adaptação, uma necessidade de a gente interiorizar tudo isso, de a gente realmente reverenciar todos esses aspectos para que a gente tenha bons resultados. Então, você conhece alguém que está querendo mudar de país? Você conhece algum jovem, algum adolescente, alguma família que está pretendendo fazer essa mudança de direção na vida? Pode indicar que ele faça um estudo numerológico, porque vai ser de grande valia para que ele chegue lá e tenha bons resultados, né? Porque a grande maioria que vai brigado com a sua pátria, a grande maioria, chega lá e as coisas não dão certo, porque a pessoa não honrou, né, aquilo que é mais precioso, que são os nossos antepassados, os nossos ancestrais, que no caso também é o país que nós nascemos, a cidade que nós nascemos, tá? Isso é muito profundo, é difícil às vezes explicar num programa isso, mas na consulta eu vou desenhando direitinho, né, como tem que ser feito. Muitas pessoas, eu tenho muitos clientes que se casam fora, então existem algumas regras. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não gostam do nome que a gente tem aqui, que a gente brinca que é nome de princesa, né? Um monte de nome. E quando a pessoa se casa, ela fica com o nome dela, o nome, por exemplo, Márcia, e um sobrenome do marido, o restante sai fora. Da mesma forma, a cultura hispânica, né, eles preferem primeiro no nome, o nome do pai e, por último, o nome da mãe.
O nome da mãe é mais importante, entre aspas, do que o nome do pai. Diferente da nossa cultura, que quando a gente nasce, vem o nosso nome, o nome da mãe e, por último, o nome do pai. Não é? Então, tudo isso nós vamos verificar no estudo numerológico. E olha, o resultado é fantástico. Eu tenho pessoal jogando futebol fora do Brasil, eu tenho pessoal que está estudando, se formando médicos, eu tenho pessoas que abriram negócios, né? Tanto de alimentação como empresas, turismo, enfim, eu tenho uma gama de pessoas que fizeram o estudo numerológico, entenderam todos esses princípios e estão dando um bom resultado lá fora. Então, não deixa quem você ama, as pessoas que você conhece, irem de orelhada, sabe? Ir por ir. Vamos fazer tudo bonitinho, porque as chances de dar certo são bem maiores do que uma pessoa que vai sem saber se é o momento ou não, se está naquela trajetória de vida. Quantos amigos vão em turmas, né? A gente vai estudar, vai trabalhar fora, em outro país. E aí, dos 5 que vão, apenas 1, 2 conseguem bons empregos, conseguem se fixar. Por quê? Os outros não estavam no escopo da vida, né? Naquela trajetória. Eles poderiam ir para um turismo e não para mudar de direção na vida. Então, é muitíssimo importante a gente entender esse processo. Por exemplo, na minha vida, eu sempre falei para vocês, até no programa passado, eu contei que eu fui casada com uma pessoa que era da aviação, né? E eu pude viajar muito, o mundo todo. E eu tive 2 ou 3 vezes a oportunidade de morar fora, de morar baseada em outros lugares, né? Em São Francisco, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de morar em Recife, eu tive a oportunidade de morar em outros lugares, mas eu sabia que no meu escopo de mapa, na minha trajetória, não tinha isso. Eu sabia que a minha trajetória era como turista. Vou, conheço, fico um tempo, volto. Vou, viajo, passo férias e volto. Vou, faço um curso e volto. Essa história de mudar a direção da minha vida não está dentro do meu mapa. Então, por mais que eu possa ter uma vontade, que não acontece, mas eu não conseguiria sair do meu país e ser bem-sucedida lá fora. E isso é muito interessante. Eu morei por um tempinho no Rio de Janeiro, foi um período curto, mas eu tenho como uma memória muito sagrada da minha vida, né? Foram momentos, assim, muito positivos, porque lá também eu aprendi muita coisa, mas eu sabia que não era definitivo. Era só aquele período, porque a minha base, a minha, vamos dizer, força está em São Paulo, na cidade e na capital que eu nasci. Então, isso também se aplica a você, tá? Você que conhece alguém, fala isso. Eu sei que poucas pessoas acreditam nisso, mas é importante a gente ter tudo bem certo, tudo bem estudado, tudo bem pautado, porque, querendo ou não, é uma decisão muito, né? É uma decisão muito de responsabilidade. Você mudar a sua vida por completo, né? De repente, vender tudo que você tem aqui, deixar pessoas queridas, é uma decisão muito radical, no bom sentido, para você chegar lá e dar com burros d'água, né? É muito radical você chegar com todas as suas expectativas e sonhos e perceber que foi uma ilusão. Então, venha fazer o estudo, eu tenho condições de ajudar, de pautar, de direcionar através do estudo numerológico, sempre como um estudo, não é adivinhação. Você vai entrar em contato comigo, ou por mensagem de voz, ou texto, no 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Me adiciona também no Instagram, ali tem um monte de coisa. Hoje eu postei uma matéria tão interessante. O que vai surgindo de bom para a minha vida, eu vou escrevendo, eu vou compartilhando, porque sempre é fazer o bem, né? Nós somos sementes, então a gente tem que estar sempre semeando o que é bom
e o que é o bem. Vibe Mundial. 95.